Pessoal, tudo bem? Eu sou o Eliseu aqui do Trilha da Aprovação e eu quero mostrar para você um pouco da nossa mentoria. Vem comigo! Olha essa aqui, ó. É o mesmo texto, né? Vamos direto para cá, porque ela não é de interpretação de texto. Depois a gente volta lá. Assinale a opção correta em relação aos aspectos linguísticos. Gente, quando ele fala aspectos linguísticos, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser pontuação, pode ser crase, pode ser concordância verbal, nominal, pode ser regência verbal, nominal. Então tem que ver o aspecto linguístico, ou seja, se ela está correta, tá bom? Então eu vou fazer a leitura de cada uma delas e você vai me dizer se está errada, se está certo. Ah, tem um erro aqui, achei, está ali. Aí você aponta aí, tá bom? Então vamos lá. No segundo período do primeiro parágrafo, a flexão da forma verbal deverá está na terceira pessoa do singular e se justifica por sua concordância com o termo aquilo, que é o núcleo do sujeito da oração em que se insere a referida forma verbal. Bom, você vê que o Sebrasco ele gosta muito disso, de você levar lá no texto, você ficar fazendo referências, que a Adriana Figueiredo lá chama de setas, né? Eles então vão fazer isso, vamos lá no verbo deverá, está dizendo que ele está no singular porque ele concorda com aquilo. Então vamos lá. Aqui, cadê? Onde é que ele está aqui? Aqui o técnico não ajudou a gente, né? Onde é que está o deverá aqui? Ele disse que está no primeiro parágrafo. Então vamos lá no primeiro parágrafo. O desenvolvimento sustentável envolve a necessária harmonização entre interesses econômicos, além da preservação e racionalização. Eu acho que ele está aqui no segundo período. Ó. Assim, aquilo que sempre se buscou ou se deveria buscar. Ele quer a palavra deveria, não é isso que ele falou? Não, deverá, então ainda não é. Ou se deveria buscar com o objetivo princípio. Onde é que está o deverá? Caraca, ele está aqui no final, perceberam aqui? Deixa eu abrir aqui a caneta para a gente começar a fazer anotações. Então, a sugestão aqui da alternativa é o seguinte: ela falou, esse verbo aqui, deverá, tá? Ele está no singular, porque ele está se referindo a esse aquilo aqui. Ó. Então, a seta dele está para cá, é esse cara lá no começo. E aí, o que vocês acham disso? Certo ou errado? Olha, eu teria que ler para É ver, isso aí, vai mas ler mesmo. pela distância dos dois, tem uma professora chamada Júnia Andrade, que ela comenta quando que tem, é como se fosse uma cascata, que você tem que ir pegando e geralmente ele não dá intervalos tão grandes, digamos, que deveria ter um termo, eu não li, tá? Mas deveria ter um termo no meio que faz referência, e talvez esse termo no meio, né, essa palavra no meio, que faria referência àquilo, para fazer tipo um efeito cascata, para não ficar tão longe. Assim, eu falei, Entendi. eu não li para poder chegar a essa conclusão, mas é mais pela distância mesmo, olhando assim. Isso realmente acontece nas orações adjetivas, né? O sujeito acaba sendo o pronome relativo e faz referência ao que está antes. Mas nesse caso aqui, olha só, olha que interessante, interessante o que você falou. Vamos ler aqui o período todo. Assim, aquilo que sempre se buscou ou se deveria buscar, como objetivo princípio de uma sociedade e dos seus gestores, deverá se aliar e se amoldar ao respeito dos limites. Vocês perceberam o que eu acabei de fazer aqui? Eu eliminei um monte de coisa acessória aqui. Aquilo que sempre se buscou ou se deveria buscar. Beleza, Beatriz? Assim, aquilo que sempre se buscou ou se deveria buscar como objetivo princípio de uma sociedade e seus gestores, deverá se aliar e se amodar ao respeito dos limites. Então, tudo isso aqui, ó, qual seja o processo de elevação dos níveis de qualidade de vida de uma comunidade a partir da adoção de conceitos sustentáveis, tudo isso aqui, gente, é acessório. Tudo isso aqui. Tá? Então, a frase, a oração principal, beleza, Rafael? A frase principal, ela está aqui, ó, assim, aquilo que sempre se buscou ou se deveria buscar como objetivo princípio de uma sociedade e seus gestores, deverá se aliar e se amodar ao respeito dos limites e capacidades de suportar e evaluar. Perceberam? Então, pergunto para vocês, quem é o sujeito desse verbo deverá aqui? Quem deverá se aliar e se amodar? Nesse caso, não seria um sujeito composto, que seria tudo isso que você grifou, e não apenas a palavra aquilo? Esse aqui, qual seja o processo de elevação, tudo isso? Isso. Não, não. É só o aquilo. Ele teria um núcleo, tá? Porque é um núcleo aqui. O núcleo é aquilo.
aquilo deverá se aliar e se amoldar ao respeito dos limites. Tanto que eu posso colocar, ó, aquilo deverá se aliar e se amoldar ao respeito dos limites da capacidade de suportar. Entendeu? Tudo que vem depois são termos acessórios, que enriquece, acessórios não estão à toa ali, que enriquece, tá, a nossa oração aqui, o nosso período. Tá bom? O sujeito composto, nós temos até um exemplo de um sujeito composto aqui, eu até posso usar ele como exemplo. Deixa eu ver se ele está fácil aqui. Ó. Não, ele não está fácil aqui, mas eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de um sujeito composto. O sujeito composto, ele é composto por vários núcleos. Tá? Então, você pode ter aqui um monte de expressão aqui acessória, mas elas não vão servir como núcleo daquele sujeito. Tá? O sujeito, o núcleo é só um aquilo. Tudo que está aqui, ó, que sempre se buscou ou se deveria buscar como objetivo, é uma oração adjetiva. Isso aqui é um pronome relativo, esse aqui. Ela está caracterizando aquilo, que é um pronome substantivo. Tá? Tá restringindo ele. É aquilo que? Aquilo que sempre se buscou ou se deveria buscar. É uma oração adjetiva, é acessória. Então, tá vendo como a gente tem que fazer uma análise de todo o período aqui para poder achar? Porque o termo realmente ficou longe. Quando fica longe assim, realmente, dificilmente vai ser. Mas ó, a banca trouxe aqui, ela botou um monte de termo acessório e distanciou bastante o núcleo do sujeito do verbo aqui, ó. Aí elas fazem isso. Exatamente, pro visual não ficar tão fácil. Não, elas fazem isso para dificultar mesmo. Bota um monte de termo acessório. Mas o que eu costumo fazer é começar a eliminar termos acessórios. Isso ajuda, isso limpa bastante a questão. E fica mais fácil você enxergar. Então, ó, aquilo deverá se aliar e se mudar. Pronto. Esse é o núcleo, a chave. Aquilo que eu preciso. São os termos essenciais. Sujeito, verbo e complemento. Gente, é sujeito, verbo, complemento. Às vezes, o verbo nem precisa de complemento, né? Às vezes é só sujeito e verbo. Mas, se o verbo for transitivo, então a ordem canônica, a estrutura canônica é sujeito, verbo e complemento. Achou isso aqui? O que vier a mais é acessório, gente. Aí vai ser oração adjetiva, vai ser oração adverbial, tá? Ou expressões adjetivas ou adverbiais, vai ser tudo acessório. Então você tem que se focar no que é essencial. Aquilo deverá se aliar e se amoldar. Pronto. Tá? Eliseu, Opa, posso tirar uma dúvida rápida? claro, No por final favor. desse parágrafo aí, tem esse dos ecossistemas que a compõem. Esse A está se referindo a quê? Eu estou tentando. Eu sei que não tem a ver com aquilo, mas eu não encontrei a quem que esse A está se referindo. Eu vou te responder isso numa questão que vai vir depois, que a questão vai trabalhar exatamente isso que você está perguntando, tá bom? Só Tá para não bom. misturar aqui. Obrigado. Vai ficar melhor. Como vai ter uma questão que vai tratar disso, então eu vou deixar para a questão. Mas muito boa a sua pergunta, tá? Tudo bem aqui, gente? Então, a pergunta aqui da assertiva foi o seguinte: esse deverá, ele está no singular porque ele está concordando com aquilo. E agora, depois dessa análise toda aqui, vocês acham que está certo ou que está errado? Certo. Beleza, gente, está certo. Tá? Isso tudo que vem depois aqui é acessório. Que sempre se buscou, deveria buscar, está complementando aquilo, né? Qual seja o processo de elevação dos níveis de qualidade, aqui está dando meio que uma explicação, é meio que um aposto, né, do que está se buscando, deveria buscar. Ele usou a expressão qual seja, que é uma expressão que inicia uma explicação, tá? Então, tudo isso está aqui acessório. O núcleo é aquilo deverá se aliar. Então, nós já temos aqui, ó, a nossa alternativa, ó. O deverá está na terceira pessoa, porque está concordando com o termo aquilo, que é o núcleo do sujeito da oração e que se insere a referida forma verbal. Tá bom, gente? É difícil a questão, né, para você fazer enxergar isso lá em cima e tal. Eu achei uma questão difícil, mas boa, tá vendo? Dá para a gente, né, treinar bastante aqui na nossa visão aqui. Então, gabarito é a letra A, tá? Aí vamos analisar as outras aqui para poder enriquecer o nosso conhecimento. Tá? Até porque essa questão que o Eugênio falou pode ser que esteja aqui nas outras assertivas. A B diz assim, ó, a gente já sabe que ela já está errada, então vamos ver só por que ela está errada. Estaria de acordo com as regras da concordância verbal a flexão da forma deverão, do último parágrafo, no singular, deverá, visto que o sentido do segmento, que é a própria sociedade civil organizada, abrange o dos demais textos que compõem o sujeito da oração. Então vamos lá. Deverão, lá no último parágrafo, né? Então tá aqui, ó. Cadê ele? Nesse sentido, Paranapapá, cadê ele? Privados, usual de controle, deverão, acho que é isso aqui que ele está falando, deverão atuar em sintonia de forma a possibilitar a evolução. Beleza. Vamos ler para ver a quem que ele está se referindo. Estão percebendo como é que tem que ser feita a nossa análise da oração? A gente tem que identificar qual é o verbo. Quem é o sujeito desse verbo? Né? Quem deverá atuar em sintonia e sincronia? Vamos analisar isso?
Olha aqui, ó. Os profissionais responsáveis pelo planejamento das ações de políticas públicas, os legisladores que participarão da sua avaliação e aprovação, o setor privado, os demais agentes públicos, os órgãos de controle externo e a própria sociedade civil organizada deverão atuar em sintonia e sincronia. Olha que legal. E aí, gente, quem é que deverá atuar em sintonia e sincronia? Que tipo de sujeito nós temos aqui? É composto, né? Composto. Composto, ele tem vários núcleos. Quais são os núcleos aqui? Ó? Quem é que deverá atuar em sincronia e sintonia? Os profissionais, né, responsáveis pelo planejamento de ações e políticas públicas, os legisladores, que participarão na sua avaliação e aprovação, o setor privado, né, os demais agentes públicos, os órgãos de controle externo, tá? E a própria sociedade civil organizada. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 núcleos para esse sujeito aqui composto. Então, se é sujeito composto, ele vai ficar no plural. Aí, essa assertiva diz que, olha, vamos colocar esse verbo deverá no singular, já que o sentido do segmento, a própria sociedade civil, ela já abrange os demais trechos que compõem o sujeito da oração. Então, quando ele fala, e a própria sociedade civil organizada, está abrangindo aqueles outros núcleos lá, que foram comentados, sim ou não? Não, não tá, gente. São coisas diferentes, né? Nós temos os profissionais responsáveis, nós temos os legisladores, nós temos o setor privado, os agentes públicos, os órgãos de controle próprio, de controle externo, e a própria sociedade civil organizada, tá? Então, nós temos, são nichos diferentes, e todos eles deverão atuar em sincronia e sintonia, de forma a possibilitar a evolução nas ações de gestão pública. Perceberam? Tá? Então, tá o erro da B aqui. Você não pode colocar no singular porque o sujeito é composto. Tá bom? Linda, posso te fazer uma pergunta? Não sei Opa. se entraria aqui, mas uma dúvida que me surgiu. Tem aquela questão que, que às vezes o verbo pode mudar de plural para singular, dependendo de onde ele está, no caso. Se não fossem profissionais responsáveis, fosse o profissional responsável pelo planejamento, e eu colocasse deverá o profissional responsável pelo planejamento das ações, o legislador, daí os legisladores que participarão, isso, digamos, o verbo eu tiro do final, que englobaria todos, e colocaria no começo. E tendo ali no começo, se fosse singular, eu poderia fazer isso? Porque eu lembro que tinha alguma coisa vinculada assim, que o verbo muitas vezes poderia sair do plural para o singular e do singular para o plural, se você fizesse essa movimentação, e obviamente, daí ter referência, porque daí esse deverá, ele não falaria sobre todos. Não, eu já entendi sua pergunta, tá, Rafael? Vocês entenderam a pergunta da Rafaela, gente? Muito boa, inclusive. Né? Vocês já são bons formuladores de questões, hein? Gente, assim, quase perfeito o que você falou. Vou falar quase perfeito porque só tem um ponto aí que eu não concordo. Mas quase tudo que você falou está perfeito. Se a gente pegasse esse deverão aqui e colocasse lá no começo, aí, nesse sentido, deverá, e a gente colocasse os profissionais aqui responsáveis no singular, estaria correto? Estaria correto. E haveria mudança do sentido? Não haveria mudança do sentido. Então, olha como é que a Rafaela reformulou isso aqui. Ela colocou assim, nesse sentido, deverá o profissional responsável pelo planejamento, os legisladores, o setor privado, os agentes públicos, os órgãos de controle externo, a própria sociedade civil, atuar em sintonia. Poderia fazer isso, gente? Sim, poderia. Estaria correto? Sim, estaria correto. Mudaria o sentido? Não mudaria o sentido. Ué, mas ele não estaria concordando só com os profissionais aqui? Não. Eles continuariam concordando com todos eles. Só que se você colocar esse verbo aqui lá no início, tá? Você pode colocar ele no singular concordando só com o termo mais próximo. Concordando, mas mesmo se referindo a todos os outros. Tudo bem? Então, aí, nesse caso, nessa reformulação que você fez, muito interessante, muito obrigado, né? Você pode colocar no singular, desde que esse termo aqui mais próximo, que aí seria uma concordância atrativa, no termo mais próximo, tá? Desde que ele estivesse no singular, como você propôs. Todo mundo entendeu isso aí, gente? Pô, muito obrigado, viu, Rafael? Mas do jeito que está aqui, ele pode ir para o singular, se ele tiver depois, que é a posição normal dele, canônica? Não, se tiver depois, aí você não tem essa possibilidade. É só se ele tiver antes. Aí ele dá a possibilidade de fazer essa concordância atrativa. Tá bom? No caso em questão aqui, se a gente pegar ele e colocar antes, já que profissionais aqui, que é o mais próprio, está no plural, aí ele teria que continuar no plural, não teria opção.
Só se fizesse o que a Rafaela sugeriu. Se fosse profissional aqui no singular, aí sim, tá bom? Pô, legal, gente, muito bom aí, tô gostando muito das perguntas de vocês aí, da participação de vocês, obrigado mesmo, só pergunta interessante, sugestões também interessantes. Vocês estão formulando questões. Olha aqui, a C diz assim: o sentido do primeiro período do primeiro parágrafo seria prejudicado caso se deslocasse o termo necessária para imediatamente depois do vocábulo harmonização. Pô, essa C aqui é interessante. Necessária, sem olhar no texto, que classe gramatical é essa aqui? De cara, assim, necessária. Que classe gramatical é essa? Adjetivo. Adjetivo. É claro que pode estar sendo utilizado no texto com uma outra classe, mas de cara, assim, a palavra necessária é um adjetivo, alguma coisa é necessária, tá? E provavelmente necessária está se referindo à harmonização. E a pergunta da questão é o seguinte: eu posso, né, deslocar o necessária para imediatamente depois do vocábulo harmonização? Então, ela deve estar antes, né? Isso vai prejudicar o sentido? Então, vamos analisar lá no primeiro período do primeiro parágrafo, lá bem no começo. O desenvolvimento sustentável envolve a necessária harmonização. Gente, vai mudar o sentido? Vai prejudicar? Se eu falar o desenvolvimento sustentável envolve a harmonização necessária. Vai mudar o sentido ou vai continuar o mesmo? Nesse caso, vai continuar o mesmo. Nesse caso, continua o mesmo, tá? Então, o desenvolvimento sustentável ele envolve a necessária harmonização ou envolve a harmonização necessária. Vai continuar a mesma coisa. A pergunta da questão aqui é que acontece muitas vezes, se a gente deslocar o adjetivo de antes do substantivo para depois, ou de depois para antes, essa posição do adjetivo em relação ao substantivo pode mudar o sentido, tá? Tem aí exemplos clássicos aí. Alguém pode me dar um exemplo aí? Alguém já pensou em um, tenho certeza. Como falar homem grande, grande homem, né? Sabia, eu sabia duas coisas, que o exemplo ia ser esse e ia ser o Eugênio que ia falar. Boa, tá? O Luiz Neto rindo aí, tá? Então, homem grande, grande homem, é o exemplo clássico aí, o adjetivo vai mudar, né? Um homem grande está falando da estatura dele, né, das suas dimensões. E grande homem está falando do valor desse homem, é um homem de valor. Tá aí um grande exemplo, né? E não um exemplo grande. Beleza? Maravilha. Então, a D realmente ela está errada. Aliás, está na C, né? A C realmente está errada. Ele disse que o sentido seria prejudicado. E não vai ser prejudicado. Vai continuar o mesmo, como vocês concluíram aí. Gente, como é que está o ritmo aqui para vocês? Professor, está muito devagar, tá bom, quer acelerar, não quer analisar uma por uma? Porque eu acho que analisando uma por uma a gente vai tendo aprendizados extras aí. O que vocês acham aí? Podemos seguir assim então, tranquilo? Tá ótimo, perfeito. Então tá bom. Eu não estou com pressa. A gente não vai chegar na 10ª questão, isso não é nosso objetivo. Tá? É a gente aproveitar aquelas questões o máximo que elas podem ensinar para a gente aqui. E por isso que eu gostei dessa prova, porque ela é muito didática, essa prova aqui. É uma prova bem recente da Banca Sebrasp. Bem, a letra D diz assim, no segmento que sempre se buscou ou se deveria buscar, está lá no segundo período, do primeiro parágrafo, a partícula C, em ambas as ocorrências, indica que o sujeito das orações é indeterminado. Estou aprendendo muito com essas análises. Boa, muito bom, Rafaela. Esse é o objetivo. Aqui, ele já está pegando um caso da partícula C, indicando que o sujeito das orações é indeterminado. Boa. Então, olha só, essa letra D aqui já traz uma outra teoria para a gente ver aqui, mais um aprendizado ou uma revisão, né, para quem já domina o assunto. E eu botei um quadro legal aqui para vocês, tá? Lá no material que eu mandei para vocês, tem esse quadro em que a partícula C, ela pode funcionar como uma partícula passivadora, uma voz passiva, sintética, né? Ou como índice de determinação de sujeito, ou partícula de determinação de sujeito. Tá? São os dois usos aqui do ser. O ser pode ser outra coisa? Sim, ele pode ser uma parte integrante do verbo, quando é um verbo pronominal, como o verbo suicidar-se, né? Você tanto conjuga ele já com esse ser na terceira pessoa, ele se suicida. Então, ele já é parte, é como se fosse mais uma sílaba do verbo, tá? Então o ser ele pode ser usado com isso. Ele pode ser usado como uma conjunção, né? Nas orações subordinadas. Eu não sabia se a aula ia começar. Eu não sabia isso, né? Se a aula ia começar. Esse é uma conjunção chamada conjunção integrante, que começa uma oração subordinada substantiva. Então, o se, ele tem diversos usos, tá? Ele pode ser um pronome, tá? Reflexivo, ou até tem um outro, reflexivo e recíproco, tá?
Então, tem vários usos. Eu vou tratar só desses dois aqui, porque é o que a questão está tratando, tá bom, gente? Que é o que causa muita confusão aqui. Qual é a diferença? Ora, o C, quando ele é partícula passivadora, ele está numa voz passiva, né, sintética, né? Então, ele vai concordar com o sujeito paciente e ele é um elemento que sofre ação verbal. Forma orações na voz passiva sintética, como eu disse, e liga-se a verbos que aceitam o objeto direto, que são o verbo transitivo direto, o verbo transitivo direto e indireto. Quando eu for dar os exemplos aqui, as coisas vão ficar mais claras. Vamos lá. Deixa eu ativar aqui a caneta para a gente poder fazer rabiscos, setas, né? Então, esse primeiro exemplo aqui, ó, consertam-se celulares. Aí a pergunta é, cara, esse se aqui, ele é um pronome apassivador ou ele é um pronome de determinação de sujeito? Assim, é apassivador, porque está aqui na coluna do apassivador. Ah, legal. Mas vamos analisar aqui, ó. Beleza, consertam-se celulares, ele é uma partícula passivadora, porque isso aqui é uma voz passiva sintética. Como assim uma voz passiva sintética? Como é que eu testo se isso aqui é realmente uma voz passiva sintética? É só passando para a analítica. Lembrando que a voz passiva é aquela em que a gente tem um sujeito, tá? A gente tem uma locução verbal. Por que uma locução verbal? Eu botei locução verbal e coloquei LC, né? Uma locução verbal, tá? E a gente tem um agente da passiva. Porque a ordem canônica normal é o quê? Sujeito, verbo e complemento. E esse verbo aqui, ele tem um sujeito, né? Ele falou alguma coisa. Beleza. O verbo, aqui está na voz ativa, esse exemplo que eu dei. Então, o sujeito aqui, ele é ativo. Ele falou, né? Ele praticou ação. O sujeito, ele está praticando ação. Isso é o normal. Quando esse verbo está na voz passiva, o sujeito ele já não é mais ativo. Ele já é passivo. Ele está sofrendo uma ação de alguém, que é o do agente da passiva. O agente da passiva, que seria o complemento, agora ele é um agente, ele não é sujeito, ele é um agente da passiva que está agindo sobre esse verbo. Por exemplo, consertam-se celulares, ele está na voz passiva. Vamos colocar na voz passiva analítica, que é essa estrutura aqui, ó, que eu fiz para vocês. Como é que ficaria aqui? Ó? A transformação ficaria assim, ó, consertam-se celulares significa que celulares são consertados. Então, celulares é o nosso sujeito, são consertados é a locução verbal, tá? E nesse caso aqui a gente não tem agente da passiva, nesse exemplo aqui, que é uma característica da voz passiva sintética, ela não tem agente da passiva, ela pode não ter, tá? Não diz quem é que consertou os celulares, que seria o agente da passiva, tá? Então a característica da voz passiva é que o sujeito, no caso aqui o sujeito é os celulares, porque eles que estão sendo consertados, esse aqui é o sujeito, e na voz passiva sintética é comum o sujeito vir depois, tá? Daí a confusão, porque a gente acaba achando que ele é um complemento, e na verdade ele é um sujeito, tá? Então, a análise mais fácil que a gente pode fazer é isso, a gente passar da sintética para esse tipo aqui, a analítica. Vai continuar na voz passiva, mas vai ficar de uma forma mais analítica, com uma locução verbal, com o sujeito na frente, é mais fácil da gente enxergar, tá bom? Então, sempre tenta fazer essa transformação. Se você conseguir, é porque é uma voz passiva, tá? Por exemplo, aqui, desconfiou-se, esse C aqui, né, que a gente está analisando, das intenções do síndico. Tenta passar isso aqui para a voz passiva analítica. Ficaria assim, das intenções do síndico foi desconfiado. Fez sentido para vocês isso? Sim ou não? Das intenções... Não fez, né, Luiz? Beleza. Aí talvez, olha, professor, para mim fez sentido. Tá, beleza. Mas, gente, nem você não pode, se isso aqui for realmente um sujeito, porque se fizer sentido para você, isso aqui vai ser um sujeito, igual foi lá, né? Parece até o número 5 no S aqui. Jesus, é porque eu fiz com mouse, tá, gente? Desconfiou-se das intenções do síndico. Se esse das intenções do síndico aqui fosse um sujeito, ele começaria com uma preposição, olha aqui, uma preposição aqui. O de, um as. Essa aqui é uma preposição de. Sujeito pode começar com preposição, gente? Negativo. Tá? Então você já vê que isso aqui não é um sujeito. Isso aqui já é um indício, já é um sinal para você escolher. Isso aqui não é um sujeito, gente. Tá? Então, são dois testes que você vai fazer aqui. Faz a transformação, a tentativa, né, pelo menos, de transformação para passiva analítica e vê se faz sentido. Não vai fazer sentido. Mas mesmo que você acha que faz sentido, cara, olha só, tem uma preposição aqui, ó. Então, tá mostrando para vocês que, olha, isso aqui não é uma voz passiva, tá? Então, esse aqui é um verbo e esse aqui é um complemento daquele verbo. Desconfiou-se. Quem desconfia de alguma coisa. Desconfiou de quê? Das intenções do síndico. Então, isso aqui é o verbo, tá? E aquilo lá é o complemento. É o objeto
né? Deixa eu fazer com a caneta, senão vai sair os negócios quadrados aqui. Então, aquilo ali é o verbo, e esse aqui é o objeto do verbo. No caso aqui, tá? No caso aqui, é um objeto. Estou me enrolando com essa caneta aqui. É um objeto indireto. Por que é um objeto indireto? Porque isso aqui é um verbo transitivo indireto. Vocês manjam aqui, lembra dessa questão do verbo transitivo, direto, indireto? Aqui nessa análise é importante a gente identificar isso, tá? O verbo ele pode ser intransitivo, porque ele não precisa de complemento. O sujeito morreu. Pô, morreu. Beleza, está completo. Não precisa falar quem morre, morre alguma coisa? Não. Ah, mas quem morre, morre de alguma coisa. Não, quem morre, morre. Se você falar de alguma coisa, esse de é acessório. Está falando qual foi a causa da morte. É uma expressão adverbial de causa. E fala a causa da morte. Mas se você falar que morreu, a oração aqui está completa. Esse é o intransitivo. Transitivo é aquele que pede complemento, tá? Como é o caso aqui. Só que ele pode pedir um complemento com preposição ou sem preposição. Por exemplo, consertar, que foi aqui o primeiro exemplo. Consertar ele é um verbo transitivo, já vou até colocar aqui, ele é um verbo transitivo direto. É isso? Porque quem conserta, conserta alguma coisa. Não conserta a, de, pa, a, ante, até, após, com, contra, de, entre, para, por, perante, sem, alguma coisa. Não. Quem conserta, conserta alguma coisa. Não tem preposição aqui. Então, a ligação do verbo do seu complemento é direto. Por isso que ele é verbo transitivo direto. Só que, nesse caso aqui, celulares não é objeto direto. A gente viu que celulares aqui é sujeito, porque isso aqui é uma voz passiva sintética. Tá? Então, cuidado com isso aqui. Ah, mas qual é o objeto aqui, então, nesse caso aqui? Nesse caso aqui, a gente não tem um objeto. Interessante, né? Na voz passiva, a gente tem sujeito, o verbo, e a locução verbal também pode acontecer, né? E esse verbo aqui, a locução verbal, sempre vai ser um verbo transitivo direto ou direto e indireto. Mas tem que ter direto aqui. Por quê? Porque esse cara aqui, que seria um objeto direto, na verdade, ele não vai ser um objeto direto. Ele vai ser um agente da passiva, que vai ser o cara que está agindo, já que o meu sujeito lá é um sujeito paciente. Então, estou fazendo uma revisão aqui de vozes verbais aqui, gente, porque é assunto que cai em prova. Tá bom? Gente, vocês estão acompanhando aí, que tá aquele silêncio, só eu falando? Vocês estão acompanhando? Querem fazer uma pergunta já, desde já? Posso continuar? De boa, né? Então tá, vocês estão aí. Beleza. Então, por isso que ele está colocando aqui, ó. Tá ótimo, obrigado, Luiz. Liga-se aqui no índice de determinação de sujeito, tá? Obrigado, cara, poxa. No índice de determinação de sujeito, ele vai usar normalmente verbo transitivo indireto, ou um verbo intransitivo, ou até aqueles verbos de ligação lá, que dão ideia de estado, né? Ser, estar, permanecer, continuar, tornar-se, né? Só liga o sujeito a uma característica desse sujeito, a um predicativo do sujeito. Então, aí vai ser determinação de sujeito. Agora, na voz passiva aqui, a voz passiva pede verbo transitivo que seja direto. Pode ser direto e indireto, mas tem que ter o direto, porque esse suposto objeto direto desse verbo é que vai ser o sujeito paciente. Tá bom, gente? Essa é a análise que a gente tem que fazer aqui. Então, vou continuar aqui os exemplos. Ouviram-se os pássaros naquela manhã de domingo. Então, vamos analisar aqui o C. Eu sei que ele é um pronome apassivador, por quê? Porque ele está aqui na coluna do pronome apassivador. Mas beleza, mas seguindo a nossa análise, eu gostaria que vocês abrissem o microfone e passassem isso aqui para a voz passiva analítica, porque aqui está na sintética, né? Como é que ficaria? Ouviram-se os pássaros. Como é que ficaria a analítica disso aqui? Os pássaros foram ouvidos? Boa, maravilha. E legal que o João fez ali. Ele manteve o tempo verbal, tá no pretérito perfeito. Ele manteve o tempo verbal. Se ele falasse assim, os pássaros seriam ouvidos, já está errado. Ele manteve o tempo verbal, certinho. Os pássaros foram ouvidos. Então você confirma aqui que esse cara aqui é um pronome apassivador. Vamos olhar outra aqui, ó. Dedicam-se muitas horas às causas sociais. Como é que seria a transposição para analítica aqui agora, gente? Como é que fica? Muitas horas são dedicadas às causas sociais. Muitas horas são dedicadas às causas sociais. Muito bom. Então, no primeiro aqui, ó, os pássaros são o sujeito paciente, né? E aqui, muitas horas são o sujeito paciente. Eu fico marcando só o núcleo aqui, né? Beleza. Essa aqui, pagar-se-ão, esse aqui é o C, né? Pronome passivador. Pagar-se-ão os aluguéis atrasados. Como é que ficaria a transposição? Os aluguéis atrasados serão pagos ao proprietário do imóvel.
Boa. Os aluguéis atrasados é o sujeito paciente. Serão pagos, manteve o futuro, muito bom, a proprietária do imóvel. Beleza, gente? Agora, essas outras aqui, ó, a gente não vai conseguir fazer transposição. Trata-se de assuntos delicados. Ah, de assuntos delicados são tratados. Pô, vai começar com preposição o sujeito? Não faz sentido. Então, você vê que isso aqui é um sujeito indeterminado. Tanto que você não sabe quem é que desconfia. Alguém desconfia, mas você não sabe quem, ou não interessa saber. Trata-se de assuntos delicados, mas quem é que trata? Não interessa. O que importa é que se trata. Gente, se você olhar, é bem parecido, né? Assim, o sentido. Mas essa análise que a gente faz, você vê que tem essa Você diferença. falar, tipo, as intenções do síndico foram desconfiadas, não faria sentido, né? Não, não faria sentido. Até porque você tem que manter, você não pode tirar essa preposição, você tem que manter ela, você vê que ela vai ficar preposicionada, né? As intenções dos síndicos foram desconfiadas. Não, porque quem desconfia, desconfia de alguma coisa. Faltou a preposição de, você não pode tirar essa preposição. Porque quem pediu essa preposição foi o verbo desconfiar. Ele é pedido, é uma regência verbal aqui, ele pede a preposição dele. Se você tirar, tá errado. Entendeu? E se você for tentar transformar no sujeito, não vai poder, não vai fazer sentido e vai ficar preposicionado lá na frente, não pode. O único que faria sentido seria alguém desconfiou das intenções do síndico, né? Que aí esse alguém Aí que é um sim, indefinido, você não sabe quem é. aí sim. Só que aí você tem sujeito, tá? Alguém desconfiou das intenções do síndico. Quem é o sujeito? Alguém. Alguém. É um sujeito indeterminado isso? Não. É um sujeito simples. Qual é o núcleo? Alguém. Pô, mas eu não sei quem. Tá, essa indefinição aí foi trazida porque você usou como sujeito um pronome indefinido. Alguém. Então essa indefinição é culpa do pronome, não é da sintaxe. A sintaxe sabe quem é o sujeito. É alguém. Percebeu? Lá na questão a gente teve um sujeito, que era aquilo, né? Aquilo era o sujeito. É o sujeito. Tanto que teve uma oração adjetiva que teve que explicar o que é aquilo. Aquilo que sempre se buscou ou se deveria buscar, para especificar o aquilo, porque também é um pronome indefinido. Beleza, João? Tá? Show. Show. Ó, sempre se dorme bem em camas como esta. Ah, em camas como esta sempre é dormido. Olha só, não dá para você fazer, gente, porque aqui é sempre se dorme. Quem é que dorme? Não sei, se dorme. Não importa quem, tá? Nunca se está completamente satisfeito na vida. Quem é que está completamente satisfeito? Não sei, não interessa saber, mas alguém está, né? Posso finalizar essa análise aqui? Podemos ir para a questão, gente? Eu acho que já foi suficiente, né? Já gastamos o tempo necessário aqui, suficiente. Aí ele falou assim, ó, no segmento que sempre se buscou ou se deveria buscar, a partícula C, em ambas as ocorrências, indica que o sujeito das orações é indeterminado. Vamos lá, então. Ó, aqui, ó. Se buscou ou se deveria buscar. Ele está querendo analisar esses dois Cs aqui, que o uso é o mesmo para os dois. Vou usar o segundo aqui, vai, que está mais fácil aqui para a gente analisar. Esse C aqui, ó. Aquilo que sempre se buscou ou se deveria buscar como objetivo. O que vocês acham? Isso aqui é um pronome apassivador ou um sujeito indeterminado? Eu deveria buscar, né? E aí, pessoal? Sujeito indeterminado, seria isso? Sujeito indeterminado? Você sabe quem ou o que se deveria buscar? Olhando aqui. O que se buscou ou se deveria buscar? Aquilo. Aquilo. Hum, Então você sabe quem é o sujeito. sim. Então não pode ser sujeito indeterminado. Ele está Uhum. aqui, ó. Aquilo que sempre se buscou ou se deveria buscar. É claro que quem está servindo como sujeito dessa oração é o quê? É o pronome relativo que está retomando aquilo. Porque o aquilo ele é sujeito lá do deverá, lá no final. Tá? O sujeito, na verdade, é o que aqui? É o pronome relativo. Ele, na verdade, é o sujeito. Mas ele retoma aquilo. Por isso que a gente está fazendo referência àquilo. De boa. Pode falar aquilo. Mas, ó, aquilo se buscou ou se deveria buscar. Então, esse se aqui é pronome apassivador, gente. Ficou difícil aqui, né? Lá nos exemplos que eu usei estava mais fácil, né? Aqui já ficou mais difícil. Mas todo mundo conseguiu enxergar, gente? Aquilo sempre se buscou, ou se deveria buscar. Ou seja, aquilo sempre foi buscado. Só que ele colocou o sujeito na frente, né? Os exemplos que eu utilizei, o sujeito sempre vinha depois, né? Aqui ele botou o sujeito na frente, não tem problema. Coube aqui tranquilamente. Aquilo sempre se buscou, ou seja, aquilo sempre foi buscado. Consegui passar para a analítica, tá vendo? Se buscou, tá na sintética. Foi buscado, tá na analítica.
Nas duas formas está na passiva. Uma na sintética, outra na analítica. Mas o sujeito é o quê? Que retoma aquilo. Perceberam aqui? Eu acho Pode que falar. ajuda também Opa. lembrar que o verbo buscar é transitivo direto, né? Maravilha, uma ótima ajuda sim, ó. Até esqueci de comentar. Quem busca, busca alguma coisa. Se ele é transitivo direto, não pode ser sujeito indeterminado. Lembra lá do quadrinho que a gente colocou? Muito boa observação aí do Eugênio, ó, né? Se é sujeito indeterminado, o verbo ele seria transitivo indireto, ou intransitivo, ou verbo de ligação. Se ele é um verbo transitivo direto, ou direto e indireto, aqui é um pronome passivador. Quando você está na dúvida entre esses dois, né? Então, quem busca, busca alguma coisa. Então, isso é um forte indício também. E você consegue também identificar quem é o sujeito, né? Quem se buscou ou foi buscado? Aquilo foi buscado. Você consegue identificar aqui o sujeito, sim, expressamente. Então, aqui o sujeito não é indeterminado, ele foi determinado. É o aquilo. Ok, gente? Questãozinha bem didática, boa, né? E nem acabou, hein? Ainda tem mais um aqui que agora eu acho que é de crase. Então, olha só, uma questão muito didática, porque ela trata vários assuntos numa mesma questão. Tá? Olha só a letra E aqui, ó. A supressão do acento indicativo de crase em as necessidades sociais, lá no terceiro parágrafo, não prejudicaria a correção gramatical do texto, mas tornaria genérico o sentido de necessidades sociais. Então, ele está sugerindo aqui a supressão da crase em as necessidades sociais, lá no terceiro parágrafo. Vamos ver? Terceiro parágrafo é esse aqui. Beleza. Onde é que está isso? Uma maior autonomia, né? Vocês estão achando aí, gente? Ajuda aí. Uma maior autonomia, precisa, ambiente do governo, sobre as necessidades, bem-estar social, já comprometida, movimento de efetiva colaboração contra os crimes. É o terceiro parágrafo? Vocês acharam aí, gente? Não. Ah, tá. Essa questão aqui tá. O TEC falhou aqui. O terceiro parágrafo é esse aqui, ó. Ele não fez a divisão correta. Tá vendo aqui? Você termina o parágrafo, ele não deu espaço aqui. Na prova não estaria assim, tá, gente? Uma gestão democrática e transparente que permite a estimulação e a participação societária deve produzir nós consistente às necessidades sociais. Aqui sim. Bom, gente. Então, ficou difícil identificar o parágrafo aqui por causa do TEC. Um erro aqui de formatação aqui. Aí a sugestão deles é o seguinte, vamos tirar isso aqui para poder ficar genérico. E aí, a gente pode tirar essa crase aqui? Antes de fazer essa análise, vamos lembrar, nesse material que eu coloquei aqui, do uso da crase. Vou fazer só uma revisão. O que significa crase? Bom, a crase é um sinal gráfico que significa que você juntou a letra A com a outra letra A. Então, são duas letras A's e você juntou, então você coloca aquele sinal de crase, né, chamam de diacrítico, né, para poder sinalizar que, olha, houve uma junção de duas letras aí, A. Essa letra A, tá, a primeira, ela sempre vai ser uma preposição. E essa preposição, ela pode estar sendo pedida por um verbo ou por um nome. Que aí a gente estudou isso lá na aula de regência verbal e regência nominal. Né? Que tipo de preposição o verbo ou o nome pede? Tem verbos e nomes que pedem a preposição a, tá? Que é o caso da questão A, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o primeiro a sempre vai ser uma preposição. O segundo a, normalmente, ele é um substantivo feminino, por isso que a gente faz aquele bizu lá de mudar para uma palavra masculina, né? Se ficar ao, é porque você tem a preposição a e o artigo o. Aliás, o artigo a. Né? Quando você muda para masculino, esse artigo A muda para O e mostra para a gente, ó, tem um artigo aqui, ó. Então, se você mudar a palavra feminina para masculino e ficar ao, é porque tem crase ali. Então, por isso que esse bizuzinho aí de mudar para masculino funciona bastante, tá? Mas quando é substantivo, ajuda muito. Mas não necessariamente substantivo, pode ser um pronome, né, também. Aquele, aquela, aquilo, ou a no sentido de aquela, ou um pronome relativo, a qual, também pode acontecer. Mas sempre é a junção da preposição a com uma letra a que vem depois, seja substantivo ou seja pronome femininos. Tá bom? Lembrando aí do que é crase. Aí aqui, então, a gente vai olhar em as necessidades, deixa eu ativar aqui, então, a canetinha. Ok. Então, o que a gente está analisando aqui é essa expressão aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. As necessidades sociais. Aí a sugestão dele é tirar essa crase aqui. O que vocês acham? Vamos ver aqui o que está acontecendo. Uma gestão democrática e transparente permite, estimula
ela pode produzir um diagnóstico consistente em relação às necessidades. Aqui eu sei que tem uma preposição, sempre tem, porque tem crase, né? Quem é que está pedindo essa preposição A aqui, pessoal? Qual o termo anterior que está pedindo essa preposição? Vocês estão aí? Em relação? Em relação. É o nome relação. Se é em relação a alguma coisa. Então, quem está pedindo a preposição é esse termo aqui, relação. Então, aqui é a junção de uma preposição a com um artigo as. Por que artigo? Porque ele está dando um nome, tá definindo as necessidades sociais, o substantivo necessidade, as necessidades. Então, aqui, o que está acontecendo aqui? Eu tenho uma preposição a, eu não posso fazer cursiva, porque a letra sai terrivelmente feia, tá? Pode falar, João, por favor. Eu, dependendo, se eu tivesse com pressa ali na questão, pelo tempo da prova, cara, eu já ia considerar como errada, porque eu falei, cara, se o texto botou a crase, é porque precisa, né? A não ser que fosse um daqueles que a crase é facultativa, tipo antes de um pronome possessivo, alguma coisa assim, né? Mas senão eu já considerar a frase como errada. Entendi. Mas só tem um detalhe aqui que eu vou falar aqui que talvez atrapalhe sua análise, tá? Vamos ver se vai ajudar aqui, ó. A preposição a com o artigo definido as. Foi o que aconteceu, que foi isso que justificou a crase. Aí a questão está dizendo o seguinte, eu posso tirar essa crase aqui, é só isso que ele falou, né? Tirar a crase e vai continuar correto? Então ficaria assim, ó, em relação às necessidades, sem crase. Eu poderia fazer isso, gente? O que vocês acham? Eu acho que não. Eu acho que não também. Porque Não, até não pensando pro poderia. masculino, seria tipo aos benefícios sociais. Trocando pelo masculino, você vê as necessidades, aí você trocou necessidade por benefício, ótimo, aos benefícios sociais. Então você vê que ele é um caso de crase, então, trocando o masculino, você vê que a crase ali está correta, tá? Beleza, então a gente já viu que está errado isso aqui. Agora eu vou além, aquilo que eu falei, João, vou além aqui, ó. Se eu colocasse assim, ó, se a alternativa falasse assim, e se a gente tirar essa crase aqui e colocasse o termo e tirasse também esse S aqui? Diagnóstico consistente em relação a necessidades sociais. Estaria certo? Daí sim, seria correto. E Eu por ia que estaria considerar que correto? não, porque só se você passasse necessidades sociais para o singular. Então, aí que tá, João, tá vendo essa análise? Continuaria certo. Por que continuaria certo? Justamente pelo que a questão falou ali embaixo. Se você tirar a crase e tirar o S, sabe o Ah, que você tá, está porque o fazendo S é do aqui? artigo, né? O Não S é é do da artigo. Percebeu preposição. a análise? Exatamente Entendi. isso. Maravilha. Então, você está tirando aqui, Mas aí, de qualquer forma, não seria só tirar a crase, né? Teria que tirar a crase. esse é o erro daquela assertiva. Se a assertiva tivesse falado assim, se a gente tirar a crase, o sinal de crase e tirar o S, Aí, beleza. aí sim ela estaria correta. Agora, simplesmente Percebeu? tirar a crase, aí já... Aí não. É tipo Aí, tirar uma beleza, eu vírgula, concordo. entendeu? É tipo Entendi. tirar uma palavra intercalada e você tira só uma vírgula e não tira a outra. Pô, se você quer Uhum. mudar aqui, tira os dois. Tira a crase e tira o S, porque a crase só está aqui por causa do artigo as. A preposição a, pedido pelo termo relação, e o artigo as. Aí você, fazendo isso aqui, beleza. Aí você pode colocar consistente em relação a, sem crase, necessidades sociais. Então, necessidades sociais continua no plural, mas esse a continua porque a preposição, esse a agora vai ser só uma preposição que está sendo pedida do nome relação. Tá bom? Aí sim, a nossa assertiva aqui estaria correta. Então, vamos deixar ela correta aqui. Seria assim, a supressão do acento indicativo de crase em as necessidades e a supressão também do S não prejudicaria a correção gramatical do texto, mas tornaria genérico o sentido de necessidades sociais. Aí estaria correto. Perfeito aqui, pessoal? Tranquilo? Você viu que aquela primeira análise que você fez não pode ser prejudicada? Porque tem essa expressão aqui genérica aqui. Tá bom? Questão boa, né, gente? Gostaram? Eu gostei. Achei ela bem didática, deu para a gente explorar bastantes assuntos aqui, tá? E a gente está na questão 3. Será que a gente chega na 5? Vamos ver.